Olá, meus amores! Eu estou muito feliz de estar com você hoje, aqui no domingo, te acompanhando. E para correção do nosso primeiro simulado, eu fiz 10 questões autorais para você no estilo Geduc, esse novo estilo que a Geduc vem adotando e que eu confio muito que você vai estar extremamente preparado aqui no nosso curso. Além desses simulados que o professor Isaquiel disponibiliza para vocês, teremos também nossos encontros presenciais. Eu vou estar com vocês no dia 1º de dezembro e eu acredito que no dia 1º de novembro, desculpe, e acredito que no dia 12 ou 13 de dezembro, resolvendo questões. E também vou gravar, juntamente com o professor Júlio César e Emanuel Tadeu, um curso somente de questões de direito penal para você. Direito penal não vai ser um problema na sua vida, tenha certeza disso. A nossa dinâmica de correção de questões, ela é diferente da dinâmica do curso de questões. Por quê? Aqui eu tenho que ser mais rápida, tem outros professores que virão aqui depois de mim, então eu preciso ser mais rápida, eu não tenho tempo para aprofundar tanto. Já o nosso curso de questões, de resolução de questões, eu vou poder ser mais detalhista, dar mais exemplos, enfim, a pegada ela é mais lenta e mais aprofundada. Aqui é mais dinâmica, tá? Vamos embora resolver as questões desse simulado. Primeiro simulado apenas. Se você não foi bem, não se desespere, tá? Só tá começando, você tem muito tempo ainda para se preparar até o mês de janeiro. Vamos embora, primeira questão. Conforme estabelecido no Código Penal, configura-se como crime tentado aquele que. Aqui tem uma pegadinha muito boa. Veja só, o crime tentado é quando o agente, quando ele começa a execução, ele não consegue consumar aquele crime por circunstâncias alheias à vontade dele. Perceba, ele quer muito consumar aquele crime. A intenção dele, o direito penal, ele é versado, ele é pautado em cima da intenção. Então, eu tenho a intenção de matar Clóvis. Eu quero matar Clóvis, eu me preparo para matar Clóvis, eu compro uma arma, uma munição. Tá tudo certinho para eu matar Clóvis. Eu chego na frente de Clóvis, estou pronta para atirar nele, dou o primeiro tiro, erro porque ele se esquiva, o tiro bate no ombro. Quando eu vou dar o segundo tiro, a polícia chega e me prende. Veja só, eu só não concluí o que eu queria, que era matar Clóvis por circunstâncias alheias à minha vontade. Não foi porque eu não quis, foram circunstâncias alheias à minha vontade durante a minha execução. Durante a execução do crime. E é importante que você tenha isso em mente, porque logo mais nós vamos estudar institutos como desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior que extingue a punibilidade dessa tentativa. Ou seja, são situações em que não se pune a tentativa, em que o sujeito, principalmente nos primeiros dois institutos, desistência voluntária e arrependimento eficaz, eles só respondem pelos atos já praticados e não pela intenção inicial. Mas deixa isso para um próximo momento, para o nosso curso de questões, para o nosso encontro presencial ou ainda para os próximos simulados. É só para você saber que é importante você ter em mente o conceito de tentativa. Você precisa entender que a tentativa acontece no momento da execução e que o agente, a alma cebosa, só não consegue o que ele quer, só não consegue consumar aquele crime por circunstâncias alheias à sua vontade, algo que não está sob o poder daquele agente. Então vamos lá. A letra A diz, veja só, iniciada a preparação, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Você, agoniado na hora da prova, lê isso rápido e já sai marcando. Veja só, é iniciada a preparação? Não, não é na preparação do crime, é na execução. O resto todo está correto, mas o erro da letra A está aqui, ó, em preparação. Letra B, o agente desiste de prosseguir na execução voluntariamente? Não, aqui eu tenho outro instituto que vamos estudar em breve. Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Perfeito, olha. Iniciada a execução, ok? E não se consuma pela ineficácia do meio escolhido por agente. Aqui é um caso de crime impossível do artigo 17, que nós também vamos estudar em breve, ok? É uma situação atípica. Então, a gente tem aqui o nosso gabarito, a letra C, e você grava aí, tatua na tua testa o artigo 14, que fala exatamente da tentativa. O que é um crime tentado? É quando iniciada a execução e não a preparação, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Durante o nosso curso de questões, obviamente, nós vamos estudar os tipos de tentativa, que a gente vai estar pronto para tudo. Olha, eu vou preparar para você para uma prova muito difícil.
Porque, ó, treino duro, jogo fácil. Então, a gente vai estudar também essa parte doutrinária de tipos de tentativa, tá? Vai estar tudo no nosso curso de questões. Continuando aqui, fizemos uma divisão aí de assuntos. Eu, professor Júlio César e Emanuel Tadeu, cada um pegou uma partezinha do edital e eu fiquei bastante com a parte geral, direito penal, parte geral com vocês e crimes contra a vida, tá? 2. Em uma manhã ensolarada de domingo, Clóvis, movido pela intenção de matar Erasmo. Olha, uma coisa que eu quero que vocês percebam também, veja. Eu trouxe para vocês, como eu falei, são questões autorais, questões de diversas configurações. A gente tem aqui, basicamente, uma letra de lei, na primeira, que não temos como fugir. Nível médio de letra de lei, você precisa saber a letra de lei, é o básico que você tem que saber. Mas a gente também não tem mais como fugir da questão contextualizada, minha gente. Que é essa questão aqui, ó, que conta uma historinha. Trouxe bastante, porque é uma realidade que precisa ser enfrentada por você, concurseiro. Tem que ter interpretação e aqui vai separar os homens dos meninos. É nesse momento que você vai dizer, eu sei o assunto e eu não somente decorei. E não se preocupe que você vai ser preparado para entender direito penal e não somente decorar. Então, quando cair uma questão dessa, você vai dizer, graças a Deus, já derrubei um monte de concorrente aqui, porque eu vou acertar e um bocado vai errar. Vamos lá. Em uma manhã ensolarada de domingo, Clóvis, movido pela intenção de matar Erasmo, direito penal é intenção. Toda vez que tiver isso, você vai perguntar o que é que o agente quer. Ele quer cometer o crime ou ele cometeu o crime sem querer? Ele não teve a intenção. Você tem que ver se tem dolo, se tem culpa. Várias perguntas você precisa se fazer na hora de responder. Se tem excludente de ilicitude, se tem excludente de culpabilidade, tudo isso a gente vai estudar. Não se preocupe. Só estou lhe ensinando a fazer questão. A primeira coisa que você vai buscar é qual é a intenção do agente. Quando eu estiver contando uma historinha, você vai se perguntar qual é a intenção do agente. Ele queria praticar aquele crime ou ele praticou aquele crime sem querer? Ele praticou aquele crime se defendendo? Ele praticou aquele crime sob qual circunstância? São perguntas que você precisa fazer para interpretar essas questões contextualizadas. Então, em uma manhã ensolarada de domingo, Clóvis, movido pela intenção de matar Erasmo, Clóvis queria matar Erasmo, disparou um projeto de arma de fogo contra ele. Após a vítima cair no chão, em um local isolado e com mais 6 cartuchos prontos no pente da pistola, Clóvis optou por não prosseguir com os disparos, embora tivesse possibilidade de dar fim à vida de Erasmo. Aqui a gente tem todas as informações possíveis, você resolve a questão ainda no enunciado, tá? A questão contextualizada, você resolve no enunciado. Nesse contexto, à luz do Código Penal, configura-se o quê? Desistência voluntária. Ele desistiu porque ele quis, e por meio de um ato voluntário, ele decidiu não continuar com aquele crime. Ele ainda tinha mais 6 cartuchos, ele ainda tinha mais 6 balas ali para tirar no cara e não quis. Ele não quis. Veja, é muito importante que seja voluntário. Não pode ser coercitivo. Não pode ser, por exemplo, deu o primeiro tiro, como o exemplo que eu dei da tentativa. Chegou uma pessoa, chegou a polícia e ele segurou ele, agarrou ele e ele não conseguiu continuar efetuando os tiros. Não, não é isso. Porque aí seriam circunstâncias alheias à vontade dele. Portanto, seria tentativa de homicídio. Nesse caso, ele parou porque ele quis, voluntariamente. E vê só a pegadinha que pode cair na sua prova. Digamos que ele está lá, deu o primeiro tiro em Erasmo. Clóvis deu o primeiro tiro em Erasmo. Aí chega a mãe de Erasmo. Pelo amor de Deus, Clóvis, não mate o meu filho, não faça isso com ele. Você vai acabar com a vida dele, com a minha vida também, do pai dele, não faça isso. Fica implorando para que o filho não seja morto. Aí Clóvis fica... se apega àquilo, fica sensibilizado e decide não matar. Veja, continua sendo uma conduta voluntária. Não tem problema uma pessoa interceder pela vida da vítima. Não tem problema. Porque se ele quisesse, ainda assim, mesmo a mãe pedindo, o Papa pedindo, Jesus descendo e pedindo, ele poderia continuar lá e atirando. Mas ele não quis. Continua sendo uma conduta voluntária. Tá? Sendo uma conduta voluntária, a gente esquece o instituto da tentativa e vai aqui para a desistência voluntária ou também algum desses outros institutos como arrependimento eficaz, tá? Que não é o caso da questão. Então, a gente tem um gabarito letra D. O artigo 15, ele trata tanto da desistência voluntária quanto também do arrependimento eficaz. Veja, no primeiro momento, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados, ok? Tudo certo?
Você vai gravar aqui na sua mente, aqui, como eu falei para vocês, correção de simulado tem que ser algo mais dinâmico, mais rápido, mas no nosso curso de questões, nós vamos ver isso aqui, ó, bem direitinho, tá? Na nossa aula ao vivo, no presencial também. Grava na mente, desistência voluntária é após iniciado os atos, tá? Aqui já teve consumação. Arrependimento eficaz é após o fim da execução, não tem consumação. E arrependimento posterior reduz a pena de 1/3 a 2/3. Aqui tem consumação. Então, veja, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a gente não tem consumação, tá? Não tem consumação. No arrependimento posterior, nós temos consumação. O arrependimento posterior é causa de diminuição de pena. Aqui não. Aqui a gente vai extinguir a punibilidade da tentativa, tá? Vai responder somente pelos crimes já praticados. Aí aqui você tem que prestar atenção quando formos estudar o crime impossível, porque eu coloquei aqui uma alternativa, por exemplo, ó, tentativa idônea de homicídio, tentativa inidônea de homicídio, que o crime impossível possui alguns sinônimos que podem vir na sua prova, que eventualmente podem ser cobrados. Crime impossível pode ser chamado também de tentativa inidônea, como está aqui, ó, tentativa inidônea, que é o crime impossível, inadequada, quase crime ou crime oco, tá bom? Terceiro, Eudes, tomado pelo pânico, ao ouvir o alarme de segurança da sua casa disparado, então disparou o alarme da casa de Eudes, ele ficou em pânico. Eita, já vacilei aqui, foi o gabarito, mas vamos embora. Ele ficou em pânico. Bem como perceber a porta principal abrindo e acreditando tratar-se de um ladrão, pegou sua arma calibre 38 e disparou 2 tiros, sem sequer questionar quem estaria do outro lado. Somente depois, ao abrir a porta e adentrar a sala, ficou faltando o nome porta aqui, tá? Encontrou seu irmão, que morava em Londres e tinha chegado de surpresa, caído no chão morto. Quanto à teoria do erro, pode muito cair na sua prova a teoria do erro. A gente vai estudar cada um dos tipos de erro. Erro de tipo, erro de proibição, erro, enfim, todos os tipos, tá? Podemos afirmar que estamos diante da hipótese de que aqui a gente tem um erro de tipo permissivo. Vamos conversar sobre isso aqui, veja só. Não tem como mesmo. Numa aula como essa, que é somente para correção de simulado, eu te explicar a teoria do erro. Mas o que é que eu quero que você tire de informação dessa questão aqui? Primeiro, vamos interpretar essa questão. Tu tá dentro da tua casa, sozinho. De repente, o alarme dispara. Meu amigo, tu já fica meio assim, tá? Aí você percebe a porta principal da sua casa se abrindo. Digamos que você mora no primeiro andar, sei lá, de onde você tá, dá para ver a porta principal da sua casa se abrindo. Tu escuta o alarme à noite, tu vê a porta se abrindo. Pelo amor de Deus, tu vai pensar que é um ladrão. Porque se fosse uma pessoa que tivesse acesso à tua casa, normalmente ela teria a chave ou então teria tocado na campainha. Meu amigo, tu não quer saber, bala pra cima. É teu direito de se defender, é teu direito daquele momento. Ah, Cíntia, mas era o irmão dele. Era o irmão dele. Houve um erro de tipo permissivo. Vamos entender mais ou menos o que é isso aqui. Veja só. A gente está diante de uma discriminante putativa. Mas sim, tem que monte de nome estranho e tal, e etc. Veja só. Toda vez que você vir no direito penal um nome putativo, no caso discriminante putativa, legítima defesa putativa, putativa é imaginário. Imaginário, está só na cabeça daquela pessoa. Na cabeça de Eudes, ele realmente pensou que se tratava de um bandido. E qualquer pessoa no lugar dele também pensaria que se tratava de um bandido. Tu tá em casa, teu alarme toca, tu vê começa a disparar, tu vê a porta abrindo, bicho, é um bandido. Entende? Mas é putativo porque, na realidade, não tratava-se de um bandido. Tratava-se do irmão dele, que ele jamais gostaria de matar. Jamais teria intenção de matar. Então, nesse caso, a gente tem uma discriminante putativa, porque Eudes não tinha a intenção de matar o irmão. E ele imaginou que seria um bandido. Veja, a gente tem um erro de tipo permissivo, tá bom? Que incide sobre as discriminantes putativas, porque Eudes acreditou estar agindo albergado pela legítima defesa, que no caso era putativo. Era imaginado. A mente dele era legítima defesa.
Ele estava dentro da casa dele, ia se defender. Então, uma legítima defesa putativa. Um erro de tipo permissivo. A gente vai ver, quando estudarmos, isso falando aqui, obviamente, sem aprofundar direito penal, porque não tem necessidade para a sua prova de nível médio, que quando cai erro de tipo permissivo, legítima defesa putativa e discriminante putativa, vai basicamente querer dizer a mesma coisa, tá? Para você, para a sua prova, exclusivamente, não para outras provas, se for fazer civil e etc., aqui a gente já tem que dar uma aprofundada. Mas, ó, erro de tipo permissivo, legítima defesa putativa e discriminante putativa, basicamente, tem o mesmo contexto, o mesmo sentimento, o mesmo sentido, tá bom? A gente tem aqui o artigo 20 e o parágrafo 1º que você precisa saber, ok? Vamos lá, Vitor, com 23 anos, lembrando que teoria do erro, que cai para você, tá lá, viu, do crime, teoria do erro e com causas, são os assuntos mais complicados que nós vamos estudar. Mas, com o tempo e resolvendo muita questão, você vai ver, você vai olhar para mim e vai dizer, Cíntia, isso aqui era complicado onde? É complicado no primeiro contato, no primeiro momento que você tem. Depois, quando você pega, meu amigo, isso aqui é uma delícia de resolver. Fica como se fosse uma charada. Que tipo de erro é esse? Você fica como se fosse brincando, resolvendo questões brincando. Que tipo de erro é esse? Erro de tipo essencial, erro de tipo acidental, erro sobre execução, acidental sobre execução, erro sobre a pessoa. Que tipo de erro? Tem um erro aqui do tipo permissivo, tem uma discriminante putativa. É muito bom, é legal, porque você fica nessa de charada mesmo, sabe? Resolvendo as questões e tentando ver o que era que o examinador queria de você. Questão 4, lembrando que essas questões aqui todas são autorais, na pegada aí da sua banca IGEDUC. Estudei bastante a sua banca, eu já conhecia a sua banca, mas eu estudei muito, eu fiz muita questão da IGEDUC, muita questão da IGEDUC mesmo, e continuo fazendo, porque a minha intenção é praticamente esgotar todas as questões possíveis que existem da IGEDUC no que concurso. Eu quero esgotar para ter completo domínio do vocabulário da IGEDUC, como é que ela escreve, como é a tendência que a IGEDUC vem, quais são as matérias, desculpe, os assuntos que são tendência, que estão na crista da onda que a IGEDUC vem cobrando. Então, isso vocês vão ver o amadurecimento das nossas aulas e dos nossos simulados à medida que o tempo for correndo e à medida que eu for estudando mais e mais e me aprofundando na sua banca. Tá? Vamos lá. Vitor, 23 anos e plenamente imputável, ou seja, se ele é plenamente imputável, ele pode ser responsabilizado pelas ações que cometer, tá? A gente vai estudar isso perfeito, veio também no seu edital, imputabilidade. Vitor, 23 anos e plenamente imputável, consumiu álcool durante um churrasco com os amigos da faculdade. Embora não tivesse a intenção de se embriagar, pois havia combinado de jantar com a sua namorada ou cometer qualquer crime, vê. Vitor estava no churrasco, ele é imputável, tomou uma, estava lá tomando um negocinho, mas ele não tinha nem a intenção de se embriagar, nem a intenção de praticar qualquer crime. Mesmo assim, ele ficou totalmente alterado e, sob o efeito da bebida, agrediu um desafeto com socos. Toma-lhe lesão corporal para cima, meteu o soco para cima, provocando-lhe lesões corporais gravíssimas. Na situação descrita, a embriaguez foi o quê? Fortuita. Fortuita é quando você escorregou, caiu num barril de cachaça e se embriagou. Não é pré-ordenada, muito menos. Pré-ordenada, minha gente, ela piora a sua pena. Pré-ordenada é quando você toma uma com a intenção de praticar o crime. Minha ring light aqui tá prejudicada, bichinha. É quando você toma uma para ter coragem de praticar o crime. Ou seja, é pior ainda, você bebe para ficar corajoso. Ou seja, você é um merda de um covarde. Mas você bebe para ficar corajoso e ir lá praticar um crime. Então, pré-ordenada de jeito nenhum. Só pode ser culposa. Por que só pode ser culposa? Porque a questão, lembra que eu falei, questão contextualizada, você vai ver a intenção. A primeira coisa que você vai ver é a intenção. Veja, ele não tinha intenção nem de se embriagar, muito menos de praticar crime, mas acabou ficando alterado e meteu o soco para cima, causando lesões corporais gravíssimas. Então, é culposa. Mas e aí, qual é a consequência dessa conduta culposa? Exclui a imputabilidade penal ou não exclui a imputabilidade penal? Ele vai ser processado e julgado ou ele não vai ser processado e julgado? Não exclui. Não vai excluir a imputabilidade penal. Foi culposo? Foi. A pena dele vai ser menor? Vai. Mas ele vai ser processado e condenado, ok?
A gente tem artigo aqui 28 que você precisa saber, precisa, tá? Não exclui a imputabilidade penal, ou seja, você não pode alegar que não sabia o que estava fazendo, vai ser processado e julgado. A emoção ou paixão, e aqui nós vamos estudar principalmente em relação ao homicídio privilegiado, quando formos estudar crimes contra a vida, e a embriaguez. O inciso 2 diz: a embriaguez voluntária ou culposa, que é o caso da nossa questão, pelo álcool ou substâncias com efeitos análogos, tá? Um resuminho aqui de embriaguez para vocês, um bate-bola rapidinho. Se a embriaguez for culposa, aplica a pena normal. Se ela for voluntária, aplica a pena normal. Se ela for incompleta, juntamente com o caso fortuito e força maior, atenua a pena, porque foi incompleta. Se for embriaguez completa, juntamente com caso fortuito e força maior, aí é isento de pena. Acabou-se. Não pode punir, tá? E se ela for pré-ordenada, faltou um pré aqui. Se ela for pré-ordenada, é um agravante. É aquele que você toma uma para ter coragem de praticar o crime, tá? 5. Das medidas de segurança, assinale a alternativa correta. Se o agente for imputável, em relação à medida de segurança, tá? Não entendi porque veio no edital de vocês medida de segurança. Sinceramente, tá? Sinceramente. Mas vamos lá. É uma parte bem pequenininha que tem no Código Penal. Você vai fazer uma leitura rápida, básica. No nosso curso de questões, vamos bater todos os artigos, incisos, parágrafos possíveis. Mas se vier medida de segurança na sua prova, que eu não acredito que venha, mas se vier você vai estar preparado, é basicamente letra de lei, tá? E tá pedindo a incorreta. Vamos lá. Se o agente for imputável, o juiz determinará a sua internação. Olha o erro que você pode ter de interpretação só por falta de duas letrinhas, tá? I e o N. É se o agente for inimputável, ou seja, se o agente não puder ser condenado, processado, não pode de jeito nenhum, digamos, é um menor de idade, ou é uma pessoa que não tem o pleno discernimento, o completo discernimento, etc., que nós vamos estudar também sobre imputabilidade. O juiz vai determinar a sua internação, porque menor de idade ele não vai preso, né? Lembra disso, ele é internado. Então, a gente aqui é incorreta, tem a letra A, e os demais são corretos, tá? Internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial, poderá o juiz determinar a internação do agente, se essa providência for necessária para fins curativos. E o internado será recolhido no estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Está tudo aqui no artigo 97, ok? 97 seguintes. A correção está aqui, ó, da letra A. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação e não imputável. Esse é o erro, foi o detalhe. E, sinceramente, é muito possível que caia... se cair medida de segurança, é muito possível que caia o artigo 97 na sua prova, tá? Que já estamos vendo aqui, adiantando no simulado. Questão 6. Tenho que dar uma adiantada, minha gente. Eu digo que eu vou ser rápido, eu não consigo. Meu Deus, vamos lá. Dulce, aos 39 anos, encontrava-se em processo de separação após 7 anos de convivência marcada por agressões físicas e psicológicas perpetradas pelo seu companheiro. Quando eu leio assim, na minha cabeça já vem Maria da Penha, Maria da Penha, Maria da Penha. Mas, sim, eu estou estudando direito penal, não estou estudando legislação penal extravagante. Ok, mas se você vir uma questão que já fale sobre violência doméstica, já vem Maria da Penha na sua cabeça, inevitavelmente, ok? Embora a gente saiba que hoje existe a figura do feminicídio em crimes contra a vida, que é um crime autônomo e não mais uma qualificadora do homicídio. Mas já vem Maria da Penha na minha cabeça, até porque quando a gente estuda o feminicídio, a gente vê também que é no contexto de violência doméstica e familiar e também em relação à misoginia, o ódio à mulher, né? Então, beleza, a Dulce tinha 39 anos, estava se separando de Clóvis depois de 7 anos de relacionamento em que se fudeu todinha porque sofria agressões físicas e psicológicas. Certo dia, ao descobrir que Dulce havia iniciado um novo relacionamento, Clóvis a aguardou na saída de um restaurante que ela frequentava durante o intervalo do trabalho e, movido por ciúme e sentimentos de posse, disparou 3 vezes contra ela, causando sua morte imediata no local.
No contexto do fato narrado, a conduta de Clóvis deve ser classificada como o quê, minha gente? Homicídio qualificado pelo feminicídio. Feminicídio não é mais homicídio qualificado, é um tipo autônomo. Homicídio qualificado por motivo fútil é um motivo fútil, mas como a gente tem agora o feminicídio como tipo penal, não se encaixa. Homicídio privilegiado, porque ele estava sob forte emoção, estava com ciúme, de jeito nenhum, tá? E feminicídio é o nosso gabarito, letra D. Você vai achar ali o feminicídio no artigo 121A do Código Penal. Para mim, é uma questão certa na sua prova, tá? Especialmente sobre o que se considera mulher, que o Código Penal foi muito claro hoje em dia. Não é só em relação a Maria da Penha, violência doméstica e familiar. Também a gente tem um menosprezo ou discriminação à condição da mulher, tá? Ou seja, a misoginia, o ódio à mulher. E temos uma pena pesada, de 20 a 40 anos. 7. Sandra, que acabara de dar à luz ao seu filho Pedro. Sandra, que acabara de dar à luz ao seu filho Pedro, encontrava-se emocionalmente fragilizada, em decorrência do estado puerperal. Aqui, meu amigo, você já vai bem na sua cabeça. Acabou de ter um filho, estado puerperal, infanticídio, né? Quando deliberadamente tirou a vida de seu bebê recém-nascido. De acordo com o Código Penal, a referida conduta de Sandra é infanticídio. Infanticídio é um crime próprio. Somente a mãe pode cometer, mas pode haver concurso de crime, tá? Pode haver concurso de crime. O 123 do Código Penal diz o seguinte: matar sob influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após. Logo após a doutrina, a gente já entende jurisprudência, etc., que é durante o estado puerperal, desde que ele seja comprovado, né? Pode ser até mais tempo. Veja só. Apesar de ser crime próprio, pega esses bisus. Quem auxilia a mãe sob o estado puerperal a ceifar a vida do recém-nascido também responde pelo crime de infanticídio. Cíntia, você disse que é crime próprio, vai responder também pelo infanticídio, a pessoa que age em concurso vai. É a mesma, porque é condição elementar do crime, é a mesma coisa do peculato. O peculato não é um crime próprio, não pode ser praticado somente por funcionário público, mas não vai ter ocasiões, por exemplo, no peculato furto, em que o funcionário público pode agir em concurso com outra pessoa que não é considerada funcionária pública. Mas se essa pessoa souber da condição de funcionário público, ela também vai responder pelo peculato furto, lembram disso? Então, é a mesma pegada aqui no infanticídio. É um crime próprio, é praticado pela mulher no estado puerperal que mata o próprio filho. Mas, se essa mulher for auxiliada por um terceiro a matar o filho, vai haver concurso de pessoas e essa pessoa vai responder a título de concurso de crimes, tá? Dependendo da situação, será partícipe ou coautor. Aí aqui tem todo um resuminho. Eu sei que vocês vão ter acesso a esse material. Eu gosto de colocar, sabe? Embora seja apenas uma resolução de questões de simulado, eu gosto de dar uma pequena aprofundada, para você ter um pequeno gostinho aqui do que a gente vai ter no nosso curso de resolução de questões, porque nós vamos ver tudo isso aqui, ó, de forma bem detalhada e resolver muita questão. Muita questão, especialmente de crime contra a vida. Foi um pedido do professor Isaquiel para que eu desse muito mais atenção a crimes contra a vida. Então, ó, sobre isso aqui, não tenho dúvida, muita questão. Nós vamos resolver, vamos aprofundar bem. Não vai ter questão sobre crime contra a vida que caia na sua prova que não tenha sido vista no nosso curso de questões. 8. Clóvis e Dulce, de forma livre e consciente, articularam a entrada em uma loja de conveniência de um posto de gasolina com o objetivo de subtrair bebidas alcoólicas de elevado valor. Enquanto Dulce permanecia à porta, simulando conversar no celular e vigiando os seguranças, Clóvis percorria os corredores, inserindo as garrafas das referidas bebidas em uma mochila. Concluída a coleta dos produtos, Clóvis dirigiu-se rapidamente à saída, onde Dulce o aguardava, quase que não sai, com a motocicleta ligada, pronta para a fuga. Minha gente, qual é a situação? Clóvis e Dulce queriam furtar bebida alcoólica numa conveniência do posto. Aí Clóvis combinou com o Dulce: ó, tu fica aqui fora vendo o movimento, eu vou lá dentro e encho a mochila só de bebida cara pra gente. Quando o Clóvis está saindo, o Dulce já deixa a moto ligada ali para eles, ó, empreender e fuga, tá? Esse é o resumo. Ambos foram surpreendidos em via pública quando funcionários atentos à movimentação, os funcionários ficaram ligados naquela movimentação estranha e acionaram a polícia. Então, quando eles estavam prontos para sair ali na moto fugindo, a polícia já estava lá, e pegou os dois no flagra. E aí, o que é que a gente tem aqui?
No contexto apresentado, o ilícito praticado dos agentes deve ser qualificado como o quê? Furto por abuso de confiança, furto qualificado pelo concurso de agentes. Olha só, abuso de confiança não é, tá bom? Nós vamos ver todos os tipos de qualificadora. Não é comigo que vocês vão ver crimes contra o patrimônio, tá? Eu acredito que não seja, mas com certeza o professor vai explicar para você direitinho todas as espécies, as qualificadoras de furto. Não é muito menos um furto simples. A gente tem aqui um furto qualificado pelo concurso de agentes, ok? Porque a gente tem duas pessoas cometendo um crime, né? Duas pessoas cometendo um crime. Aqui é a pegadinha, veja só. Tá dizendo o seguinte: qualificado pelo concurso de agentes, sendo Clóvis o autor e Dulce a partícipe, ou Clóvis o autor e Dulce a coautora? Dulce é partícipe. Cíntia, como é que eu vou diferenciar isso na prova? Pelo amor de Deus, eu não vou saber diferenciar coautor e partícipe se vier uma questão de concurso de pessoas. Você vai. Olha só, coautor é quem pratica o verbo do crime junto com o autor. O partícipe, ele não pratica o verbo do crime. Vamos ver na questão. Dulce entrou no posto de conveniência para furtar com Clóvis, ou Dulce ficou do lado de fora só olhando? Dulce praticou o verbo do crime. Subtrair coisa alheia, móvel, blá, 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 junto com Clóvis. Ou Dulce ficou lá fora? Dulce ficou lá fora. Ela não praticou o verbo do crime. Portanto, ela é partícipe. Se Dulce tivesse entrado e também furtado bebidas alcoólicas junto com Clóvis, que era a intenção deles dois, aí ela seria coautora. Entende? Aí ela teria praticado o verbo do crime junto com Clóvis. Então, partícipe não pratica o verbo do crime junto com o autor. Coautor pratica o verbo do crime junto com o autor. Obviamente que esse exemplo que eu dei aqui foi bem superficial, dela ter entrado e tal. A questão teria que se desenvolver mais para apresentá-la como coautora. Mas foi só para você ver essa diferença básica aqui em relação à prática do verbo do crime ou não, tá? Então, tá no artigo 155, parágrafo 4º. 9. Rick, fiscal sanitário da Prefeitura de Paulista, ciente de que seu amigo Vitor, proprietário de um frigorífico, operava sem o devido alvará de vigilância sanitária municipal, omitiu-se voluntariamente e deixou de realizar a fiscalização no local. De acordo com o Código Penal, a conduta de Rick configura-se como que Rick prevaricou, minha gente. Foi um sentimento pessoal. Porque Vitor sequer pediu qualquer ajuda a ele. Vitor não foi conversar com ele: eita, Rick, alivia aí pro meu lado. Ou então Rick não chegou para Vitor dizendo: ó, tu tem que me dar um negocinho aí para poder aliviar. Não teve nada. Houve apenas uma satisfação pessoal. Rick quis e assim fez, entendeu? Ele prevaricou, gabarito C. A condescendência criminosa, como a gente tem aqui, vendo rapidamente, que vocês vão ver isso bem direitinho com outro professor, crimes contra a administração pública, é a peninha, o funcionário público ficar com pena e fechar os olhos. Imagine só se eu sou funcionária pública e eu tenho uma outra funcionária pública, mas na hierarquia eu sou a mais alta, e eu vejo aquela funcionária pública deixando de exercer o seu ofício, cometendo certos tipos de infrações e etc. Mas eu sei que aquela servidora tem 2 filhos autistas, o quanto aquela mulher luta, o quanto a mulher se sacrifica, o quanto aquela mulher faz e acontece. Que se acontecer qualquer merda aqui e ela for exonerada, vai dar uma bronca muito grande na vida dela, então eu começo a fechar os olhos. É condescendência criminosa. É condescendência criminosa, tá? Se eu percebo essa infração e não faço nada, é a condescendência criminosa, é a peninha. Na corrupção passiva, você vai observar os verbos, tá? Pelo amor de Deus. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, vantagem indevida. A vantagem não necessariamente precisa ser dinheiro ou aceitar, mais um verbo. Aqui o exemplo mais claro que tem é o do famoso toco, né? Você dá um toco para não levar a multa, mas, repito, vocês vão ver crimes contra a administração pública bem direitinho com outro professor. Prevaricação, a gente já viu, e a concussão, se liga no verbo da concussão, o verbo é exigir, tá? Enquanto na corrupção passiva a gente tem solicitar, receber ou aceitar, na concussão a gente tem exigir. E, por fim, questão 10, no que diz respeito à reparação do dano no crime de peculato culposo, eu acho a cara da prova, peculato furto e peculato culposo, tipificado no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, é correto afirmar que pura letra de lei, tá bom? Gabarito, letra D, porque eu nem vou perder tempo lendo tudo aqui para vocês, a gente só vai focar nos erros. Olha, extingue a punibilidade,
no peculato culposo quando feita antes da sentença recorrível. Quando essa reparação do dano acontece antes da sentença recorrível. Se for depois, implica na diminuição da pena da metade. Aí, as outras alternativas dizem, extingue a punibilidade. Beleza. Quando feita antes de sentença irrecorrível. Beleza. Se feita posteriormente, implica na diminuição de 1/3, não é de 1/3 até metade. Tá bom? É de metade. Extingue a tipicidade? Não. O que extingue é a punibilidade. Extingue a culpabilidade? Não. O que extingue é a punibilidade. Isso você tem que saber na ponta da língua, ok? Peculato culposo. O que é o peculato culposo? É um crime culposo. O funcionário público não tinha a intenção de praticar aquele crime, mas acabou praticando por negligência, imprudência ou imperícia. Nesse caso, que eu vou dar um exemplo agora para vocês, um caso de negligência. Imagine só a seguinte situação, que eu sou funcionária pública, eu dou esse exemplo sempre, porque ele é muito fácil de entender. Eu sou responsável ali na delegacia por fechar todos os dias a porta onde ficam os aparelhos eletrônicos apreendidos. Aí um dia eu saio com pressa, esqueço essa porta aberta, vem outra pessoa e furta esses equipamentos. Eu sou funcionária pública, eu tenho responsabilidade em razão do meu cargo, porque o povo, nós pagamos os vencimentos, né, os salários dos servidores públicos. Então, se eu dou esse vacilo, a administração pública como um todo, eu, você, nós saímos perdendo. Desculpe, perdendo nessa história. Mas, ainda assim, ainda que eu não tenha tido a intenção, que tenha sido só um esquecimento, eu vou responder a título de peculato culposo. Mas, se, como diz aqui, ó, se eu reparo o dano antes de sentença penal irrecorrível, que é quando não cabe mais recurso, é extinta a minha punibilidade. Volto para o 00, tá? Ficha limpíssima. Se eu faço isso depois, eu tenho uma diminuição de pena da metade. Se eu não faço, eu respondo pela pena normal do peculato culposo, ok? Terminamos aqui. Consegui fazer rapidinho e você agora vai ficar com a correção do próximo professor. Um abraço, fique com Deus. Até a próxima. Qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato comigo por meio do meu Instagram, @CintiaVeras_. Eu espero por você.